Olá, tudo bem? Esta é mais uma aula de Cristologia. Bom, como nós já vimos, Cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É uma obra que se refere não somente ao que Jesus faz, mas também ao que Jesus já fez e ao que Jesus ainda fará. Afinal, a obra de Jesus se dá de eternidade a eternidade. E nós podemos ver isso justamente no Evangelho de João. O Evangelho de João começa justamente indicando que no início de todas as coisas ali estava Jesus, o Verbo de Deus. O Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus. E por meio dele todas as coisas são feitas. Jesus Cristo não somente renova a humanidade no presente, nos oferecendo a salvação hoje, mas Jesus, antes de todas as coisas existirem, já existia e por meio dele as coisas são feitas. É por isso que Paulo, em Colossenses, diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é a origem de todas as coisas, pelo meio do qual tudo foi feito. Ele estava, portanto, na criação junto com Deus e por meio dele tudo foi feito. Ele é, portanto, a causa da criação, assim como hoje ele renova a criação, se tornando hoje o primogênito de Deus na renovação por meio da ressurreição. Jesus Cristo, ao ressuscitar, se faz o primogênito dos que dormem. Ele se torna o primeiro a ressurgir para uma nova vida, já anunciado na nossa conversão, já anunciado no nosso batismo, na morte para o mundo e nova vida com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo também será o primeiro no fim dos tempos. Jesus Cristo voltará e ele realizará um renovo das coisas. Um novo céu, uma nova terra, como diz o livro de Apocalipse. E a nova Jerusalém será instaurada e todas as coisas serão feitas novamente. Jesus é quem criou todas as coisas, ele é quem renova todas as coisas e por meio dele tudo será feito novamente. Ele é, portanto, o primogênito. E este primogênito é simbolizado biblicamente como sendo o segundo Adão. Jesus é um novo Adão, Jesus é o segundo Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios. Afinal, da mesma forma que o primeiro Adão, que é o Adão, conforme está no livro de Gênesis, primeiro capítulo, segundo capítulo, Adão foi aquele que trouxe para a humanidade o pecado e a morte. Por meio de Adão, todos nós viemos a morrer. Por meio de Adão, todos nós estamos sob o domínio do pecado e da morte. Porém, Jesus Cristo renova a humanidade. Ele é o novo Adão, ele é o segundo Adão que traz liberdade e vida para toda a humanidade. É evidente que esta nova vida será plenamente realizada com a ressurreição futura, mas esta nova vida já se faz presente hoje nas nossas vidas. Já não estamos mais submissos à servidão em relação ao pecado, estamos libertos em Jesus Cristo, que nos transforma e nos faz uma nova criatura. Assim, Jesus é não somente o novo Moisés, como já foi explicado, mas é também o novo Adão. Ele é quem renova a humanidade. Ele é o primeiro, o primogênito daqueles que vêm a voltar da morte para a vida, da mesma forma que futuramente nós também vamos voltar à vida no corpo glorificado, para servirmos ao nosso Deus e vivermos com Ele. Mas é interessante nós vermos em Filipenses diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz de Cristo mostra que ele decidiu oferecer a salvação à humanidade. Ele decidiu encarnar.
A encarnação é uma decisão divina, é uma escolha divina de renovo da humanidade. Deus sabia que Adão pecaria. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade através deste renovo que é Jesus Cristo, um novo Adão, pelo qual justifica todos os homens através de sua morte. Afinal, Jesus não pecou e mesmo assim vem a morrer, morrendo pela humanidade. Jesus, portanto, renova a humanidade em si mesmo e inicia a nova fase, a nova etapa da humanidade. Por isso, com a morte de Jesus, nós podemos entender que é plenamente aberto o reino de Deus. Nós percebemos isso simbolicamente, que no momento da sua morte, o véu do templo se rasga, pois não há mais uma separação entre o homem e Deus. O pecado já não age mais da mesma forma, pois através de Jesus Cristo nós temos o nosso mediador, nós temos aquele que abre as portas do céu e que pode nos levar a Deus. Jesus Cristo é aquele que nos faz resgatar aquela essência que nós tínhamos antes do pecado e que nós teremos